Eu liguei o áudio só pra falar que bom, gente. Eu vou desligar de novo. Vou desligar aqui O também. marketing está bagunçado ainda. Pessoal, eu vou entrar com 2 usuários para ver um dos motivos da reclamação, que está travando muito. Não se assustem. Só um minutinho. Bárbara, seu áudio ainda tá ligado? Cuidado, hein? Vou desligar agora. Gente, que medo é esse? Você estava contando piada? Não, é porque a gente teve aula da Maísa agora. Ligou o áudio e a Rafa não sabia dela, tá conversando com o namorado dela que ia fazer pão com manteiga. E a Maísa dando aula. Passei mal vergonha. E ninguém me avisou, viu, professor? Que mal, não, pode deixar que eu aviso, viu? Não, mas agora eu aprendi a desligar o microfone aqui. Se o senhor abrir o microfone pra gente, eu tiro o meu. Eu acho que o meu fica habilitado. Eu fiquei ouvindo tudo e fiquei quietinha só para ver o rolo. Gente, que vergonha. A minha sorte é que foi no finalzinho da aula. Então parou de gravar, eu tava falando, mas bem no finalzinho. Ficou gravado, né, professor? Ficou, né? No dela. Não, assim, antes de começar a aula não grava. Agora, depois que começa a gravar, só para quando o professor deu o comando. Então eu não estava entendendo, porque a Maísa a gente estava fazendo pergunta na hora, e aí a Maísa respondendo a pergunta, aí eu comecei a ouvir no fundo assim, não, peraí que eu vou fazer o pão com manteiga e não sei o quê. Eu pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que aula é essa? De repente, plano direito acabando com pão com manteiga? Tava falando de petição inicial, de repente já começou a falar de pão com manteiga, eu não estava entendendo mais. Gente, que vergonha! Ai, eu pedi desculpa pra ela lá no grupo, coitada, eu não sabia. Mas agora eu aprendi, não passo vergonha mais não. Pessoal, como que tá a realização dos trabalhos? Tudo no prazo? Sim. Coisa boa. E eu achei muito legal aquele negócio de ver quantas cadeiras para cada partido. Gente, adorei aquilo. Aquilo é um negócio mesmo. Dor de cabeça depois da eleição. Não, confesso que eu estava olhando aquele exercício, eu não estava entendendo nada. Eu falei, gente, vou ter que fazer conta, é isso mesmo? Meu Deus do céu, eu não sei fazer conta. Aí, a primeira impressão, eu não tinha entendido. Aí, depois eu comecei a olhar de novo, fui olhando. Aí, depois eu comecei a entender. Aí eu fui ver uma videoaula. Trabalho que eu dei à vida. Professor, deixa eu te perguntar, tem umas contas com números muito altos, não dá para fazer isso de cabeça. Na prova a gente pode usar calculadora? Não, mas quem falou que eu vou cobrar isso na prova? Ah, então beleza. Ufa, amém. Bom. Professor de direito, quando começa a inventar de cobrar cálculo em prova, só leva graxa. Isso não existe, não. Então beleza. Eu achei que você ia colocar algum exercício igual aquele do trabalho, a gente ia ter que ver as cadeiras, então não vai cair isso não. Não, se eu colocar isso na prova, vai ser para que vocês me expliquem como que vai ser feita a distribuição. Mas sem falar quantos cada partido vai ficar. É só falar, o coeficiente eleitoral. Descobrindo o coeficiente eleitoral, eu tenho que ter o coeficiente partidário. Aí, tendo o coeficiente partidário, eu tenho que fazer a fórmula. Aí eu coloco só aquela fórmula e faço as contas até que todas as cadeiras sejam ocupadas. Que eu vou querer só que me explique a fórmula. Ai, que bom. Pessoal, dá só mais um minutinho aqui para começar. E aviso o pessoal que o YouTube hoje não está funcionando. Eu não consegui começar a gravar pelo YouTube. Acho que é porque está faltando uma máquina. Meu estúdio aqui, eu trabalho com 3 máquinas simultâneas. Eu vou te falar um negócio que a gente fica
que é doido da cabeça. Mas eu acho que essa aqui do Zoom dá pra assistir depois também, não dá? Tá, dá porque eu tô gravando. Vou ligar o áudio aqui que o cachorro deu a louca. Gente, ó, aproveitando esse período de quarentena, eu tô pegando encomenda, viu? Se alguém quiser pão de queijo, descobri que eu sei fazer e o trem fica bom. Quando voltar às aulas, vou começar a levar quitanda pra faculdade. Eu aceito. Ai, meu Deus. Aí vai ser bom, hein? Não é pão com manteiga, não, mas é bom também. Bom, enquanto o pessoal chega, abram, por favor. Pode ser pelo site do Planalto, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e a Constituição Federal. Não vou abrir, não, vou trabalhar com você. Ai, Jesus, meu VAD tá comigo, não. Quem está com o telefone é mais complicado. Aí não precisa preocupar, não. É só para depois, por exemplo, tudo que a gente falar aqui, anotem. E os artigos que eu estou destacando, destaquem eles também, porque eles ajudarão muito na hora da prova. Me perguntaram se eu sei o que vai acontecer a partir de depois de amanhã, que é quando encerra o afastamento inicial. Ainda não faço ideia. Estamos todos aguardando o posicionamento da faculdade para a gente prosseguir. Ah, não deve voltar agora não, né? Agora que parece que vai dar o pico. Então vamos lá. 9h33, já deu tempo de todo mundo que estava fora participar. Então vamos começar. Eu não fui feito com modernidade. Me perguntaram um negócio aqui no grupo, eu respondi não, mas não comenta. Aí eu respondi no grupo. Foi bom pra caramba. Ninguém vai comentar. Ô, mãe. Sim, a gente tá te vendo. Vem cá pra senhora ver. Quem entrou online junto com o professor? Dona Irani. Natália, nem Esse é o teacher. Teacher. Natália, seu áudio tá ligado. Ah, que legal. Peraí, deixa eu desligar. Bom dia, Irani. Vocês sabiam que todos os cursos, biomedicina, esses cursos, tudo eles estão funcionando com a câmera ligada? O Saad, ele vira para os alunos e fala assim, pessoal, agora todo mundo põe uma roupinha, vai para as costas, põe as costas na parede e ninguém passa atrás, hein, gente? O professor não tem jeito, o professor tem que aparecer o som. Né, gente, deve ser engraçado, né? Aparecer a cara de todo mundo.
eu fico pensando que na sexta-feira eu dei aula para administração, eram 19 alunos, 12 estavam com a câmera ligada. É diferente. E tá todo mundo com roupinha de ficar em casa, tá tudo engraçadinho. Só vou abrir aqui o livro. Aí, pronto. Vamos lá. Agora, efetivamente, começando a aula. Bom dia para todos e para todas. E tenhamos uma semana abençoada e que tudo possa melhorar um pouquinho. Pessoal, hoje nós vamos tratar de nulidade. Nulidade dos votos e nulidade das eleições. Existe, e confesso que eu já fui dessa teoria, que votar nulo possibilitaria que a eleição fosse anulada e que fossem convocadas novas eleições. Só que aí o que acontece? A gente descobre que não é bem assim que funciona. Tem um microfone que está ligado. Eu não estou vendo de quem é, porque estou no celular. Camila, seu microfone tá ligado. Então, eu era dessa teoria também, de que o votar nulo me ajudaria a ter novas eleições. Só que, na verdade, isso não acontece. Isso não acontece porque são conceitos distintos, em que eu tenho a nulidade do meu voto, o voto anulável, o voto em branco, e eu tenho a nulidade das eleições. Então, o que vai convocar uma nova eleição é a declaração de nulidade da eleição, e não a nulidade do voto. Para entender, para a gente começar com o pé direito, nós precisamos ir lá no artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 14 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio e universal. A soberania popular será exigida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar, os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei. Nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador, vice-governador e vice-governador do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e 18 anos para vereador. Aqui, pessoal, eu tenho a característica do voto. Então, vocês vão receber um material hoje que tem o fluxograma. Então, quais são as características do voto? O voto, ele é obrigatório para quem tem maior de 18, para quem tem mais de 18 e menos de 70. E ele, ao mesmo tempo de ser obrigatório, ele é facultativo. Aí, no caso, ele é facultativo para quem? Ele é facultativo para os analfabetos, para quem tem mais de 70 ou para quem tem menos de 18. Então, essa característica, ela tem... Deixa eu ver.
Camila, até eu tenho dificuldade. Eu estou falando aqui, mas tem hora que eu nem sei para quem que eu estou falando e onde que eu estou falando. Isso é comum. A gente sofre. O voto, ele tem uma outra característica. O voto é secreto. Tanto que teve uma alteração, uma proposta de alteração em que o voto deveria ser impresso. Só que isso não foi levado adiante, porque isso mataria, com toda certeza, o sigilo do voto. Então, assim, o voto ele é secreto e não há nada que possa mudá-lo. Esse sigilo do voto é uma condição de sua validade. Perfeito? Além de ser obrigatório e secreto, o voto é direto. O que significa o voto ser direto? A eleição que nós estamos tendo é para prefeito, eu voto diretamente no candidato para prefeito. Uma outra condição, que seria o voto indireto, é o que acontece nos Estados Unidos, em que eu voto em delegados, e esses delegados eles se tornam responsáveis por votar no candidato que se assemelha às suas convicções. Então, aqui no Brasil, nós não temos o voto indireto. E o voto ele tem igual valor. Ele tem igual valor porque, diante da urna, rico, pobre, branco, negro, gay, hétero, todos têm o mesmo poder, todos têm direito a um voto. Ninguém vai ter o seu voto dobrado, triplicado, ou vai poder votar 2 vezes na mesma eleição. O valor do voto ele é igual para todas as pessoas. Além dessas características, eu gostei muito das características do voto dadas pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele acrescentou mais 4 características. A primeira característica é que trata-se de um direito público subjetivo. Aí vocês vão me perguntar qual característica desse direito público subjetivo. Eu voto só se eu quiser. Professor, mas o voto não é obrigatório? O voto é obrigatório. Mas a partir do momento que você não vota, o que pode acontecer? Você vai ser punido, você paga essa punição e depois você está livre para votar. Certo? Então, é um direito público subjetivo. E esse direito, ele se efetiva quando eu posso votar nulo, posso votar branco, posso votar em legenda ou posso votar validamente em um candidato. Então, eu tenho 4 opções para poder escolher dentro de uma mesma eleição. Além de ser um direito público subjetivo, esse voto também ele é periódico. Todos nós sabemos quando nós teremos que votar. A data, talvez até não. Mas todos nós sabemos que de 2 em 2 anos nós teremos eleições. Então, a cada 2 anos, nós seremos chamados a comparecer diante de uma sessão eleitoral e lá votar no candidato que mais se assemelha com as nossas convicções. Então, essa periodicidade, ela traz uma característica de recorrência, de ser um ciclo que ele não vai ser encerrado tão facilmente. E, além dessa característica, o voto é livre. Essa liberdade do voto, ela é um dos conceitos mais relevantes que nós temos dentro do direito eleitoral. Essa liberdade ela é exercida ao passo de que você não tem a obrigação de votar, nem mesmo para aquele candidato que você falou assim, não, meu voto é seu. Não. O seu voto, você pode decidi-lo somente no momento da votação. Até o momento da votação, você pode se comprometer a quantas pessoas você quiser. Quanto às características do voto, tudo ok? Uma característica, eu falei que eram 4, falei só 3. O voto também é personalíssimo. O que significa o voto ser personalíssimo? Significa dizer que por mais que eu queira levar meu filho e minha filha comigo para votar, o que eu acho um absurdo, até porque minha filha ela é bem capaz de falar em quem eu votei, por mais que eu ache isso um absurdo, é você quem vota.
eu não posso outorgar uma procuração para que, por exemplo, a Ana Laura vá à minha sessão e vote em meu nome. O voto é algo que somente eu posso ir lá e digitar. Se eu não o fizer, não há ninguém que possa fazê-lo por mim. Professor, qual é a única possibilidade em que o voto deixa de ser exigido? Somente quando você está fora e não está habilitado o voto em trânsito. Você estando fora da sua cidade e não da sua sessão, você pode justificar a sua ausência. Quando eu trabalhava no cartório eleitoral, era um tanto de gente que ia lá porque tinha uma multa para pagar e me explicava o seguinte, falou assim, não, mas vocês estão de brincadeira. Eu fui na escola da minha esposa e justifiquei a ausência da minha eleição. Meu amigo, você não justifica a sua ausência dentro da sua cidade. A justificativa, ela só é permitida para eleitor que esteja fora da sua circunscrição, fora do seu domicílio eleitoral. Se você vai em outra escola que não seja a sua, a máquina ela é um comando binário. Se você digitar o número do seu título e não for reconhecido como eleitor daquela seção, você vai poder autorizar, você vai poder justificar o seu voto. Mas isso não significa que você agiu corretamente. Até aqui, tudo ok? Tudo ok? Ok. Obrigado. Ok. A Bárbara está com tanto medo de falar no microfone que ela está escrevendo ok. É a Natália. Ok? Aí, Matheus. Matheus, mostra a sua cara, isso mesmo. Esse bigode futebol de salão. Paulo, Oi? referente a que eu estava lendo, que o voto, uma condição de elegibilidade é a filiação partidária. E agora eles estão querendo fazer candidato às coisas sem a filiação partidária. Como que vai funcionar? A coligação partidária ela já não vai funcionar mais. A filiação partidária ela ainda é exigível. Porém, essa proposta, essa ideia de se levar à votação sem que tenha partido, confesso que só acredito quando ela entrar em vigor. Porque é uma candidatura inviável, é uma candidatura que não vai ter economicamente viabilidade de concorrer com partidos. Eu, particularmente, acho um ganho muito grande. Hoje, nós já não temos mais a necessidade de coligação. Não tendo a coligação, acaba um pouco... Porque, assim, vamos falar a grosso modo. A coligação, e aí vocês todos podem abrir o microfone e responder, por favor, porque talvez seja uma percepção que seja só minha e que vocês não concordem. As coligações, elas nunca foram feitas por convicções. As coligações, elas eram feitas por conveniência. Alguém discorda disso? Vou achar que não. Por que eu digo que as coligações elas eram feitas por conveniência? Porque você calculava, se eu colocar a Natália, a Bárbara, o Matheus e eu, quantos votos eu vou ter que fazer para poder ser eleito? Isso era o que dava o tom na formação da coligação. Tanto que, acabada a eleição no domingo, segunda-feira já estava todo mundo brigando, porque não havia convicção. Eu só me reuni com aqueles lá para poder ter um pouco mais de chance de ser eleito. Não é porque eu concordo com os pensamentos dele. Aí nós tínhamos, por exemplo, a coligação de Partido Social Cristão com Partido Liberal, Partido Conservador com Partido Socialista. Esse tipo de coligação, ideologicamente, ele é impossível de ser levado adiante. Eu não posso ter pessoas que pensem ao mesmo tempo no conservadorismo e no progressismo, porque um é antagônico ao outro. Então, com o fim das coligações, eu entendo que agora, no mínimo, a ideologia partidária ela vai se sobressair. Eu ainda vou colocar todo o livro do Giovanni Sartori no portal
para vocês entenderem. Ele fala um negócio que eu pensava antes, mas por não saber que já havia uma corrente, eu descobri que eu sou adepto a ela. O funcionamento político partidário do Brasil nunca vai para frente. É impossível você ter coalizão, formar um bloco coeso em um país que tem 36 legendas partidárias. Então, assim, não existe estadista capaz de trazer um entendimento uníssono entre todos eles. Então, por esses argumentos, Natália, eu acho que a candidatura sem a filiação partidária, ela tem muita chance de nascer morta. Sem contar que ela vai dificultar sobremaneira a eleição dessa pessoa. Porque sozinha ela vai ter que conseguir o quociente eleitoral. E pensa, é complexo. Certo? Certo. Obrigado. Passar para frente. Pessoal, agora nós precisamos entender quais são as características do voto. Desculpa, as características do voto não. Os tipos de voto que eu tenho. Então, eu tenho o voto nominal, eu tenho o voto nominal, o voto de legenda, eu tenho o voto em nulo, eu tenho o voto em branco e eu tenho o voto anulável. Para fazer como... Porque a minha grande dificuldade é a falta de interação com os alunos. Eu não sei dar aula, gente, falando sozinho. Acaba a aula, eu fico batendo a cabeça na parede, porque eu não dou conta de falar isso tempo todo sozinho. Então, eu vou fazer as perguntas para cada pessoa. Todo mundo sabe habilitar o microfone. Então, eu vou perguntar para todo mundo. E vou começar por quem está com o microfone aberto. Tem duas. Aí, três agora. A Rafaela, porque fechou o microfone, eu vou perguntar para ela. Rafaela, o que é um voto? Ou nominal ou voto de legenda? Não entendi. O que é o voto nominal ou o voto de legenda? Acho que é quando você vota numa de legenda, quando você vota numa. Tipo, numa. Ai, gente. Numa junção de partido, não é? Número do partido, não é? É, partidário, né? Tipo, de partidos. Exatamente. E o voto nominal? Partido. Eu nunca sei. É partido. É mesmo? Qual que é a diferença de coligação e partido? É porque eu acho que as coligações são vários partidos, são vários né? partidos juntos Meu Deus. que se unem. Não tô vendo o João Paulo. Não tô vendo o João Paulo. Alô? Oi. Melhorou? Aí, agora eu tô vendo. Agora ficou bom. Rafaela, a sua resposta quanto ao voto de legenda está correta. E o voto nominal? Eu escutei. É quando você vota diretamente em uma pessoa, né? Em um candidato? Exatamente. Amanda, o que é o voto nulo? O voto nulo é quando a gente vota num... Por exemplo, eu não quero votar em ninguém. Aí eu digito um número que não existe e confirmo. Ali eu estou anulando, estou tornando meu voto nulo. Exatamente. Perfeito. E, Ana Laura, o que é o voto anulável? Deixei o mais fácil para você. Gente, aqui tá tudo travado. Tem alguém me ouvindo? Sim. Eu estou. Tá com voz de robô, não entendi nada. Então, vamos lá. Eu deixei o mais fácil para você. O que é o voto anulável? Gente do céu, eu não tô entendendo nada. O que é o voto anulável?
Anulável? Não é o mesmo que o nulo? Ou não? Não. Alguém quer salvar a Ana Laura? Não sei. Não sei. Eu vou explicar com um exemplo. Vocês lembram a última eleição para prefeito em Uberaba? Que nós tínhamos uma candidata, a Ângela Mailink? Sim. E ela foi impugnada. Isso, Exatamente. quem votou nela não valeu. Seria isso? Exatamente. O que aconteceu? Ela fez a campanha. Ela participou do horário político. O nome dela foi carregado na urna. Só que no momento da eleição, a candidatura dela tinha sido impugnada. Então, qual que foi a consequência de todos que votaram nela? Os votos foram anuláveis. Certo? Então, assim, eu voto em um candidato que tem um número que participou de todo o processo eleitoral, no entanto, por condições judiciais, a sua eleição, os seus votos não serão computados. Então, o voto anulável, ele nasce como válido, mas ele não produz efeitos por conta dessas condições. Professor, o voto anulável também ele pode ser o que é considerado ilegítimo? Ilegítimo? Que precede os requisitos da votação, por exemplo. Não, isso daí é uma consequência, na verdade. Porque, veja bem, vamos pegar o exemplo dessa candidata a prefeita aqui de Uberaba. Até na sexta-feira, a candidatura dela estava sob júdice. Ela só saiu da condição de sob júdice no sábado à noite. Então, não daria tempo para retirar ela da urna. Então, não é que a eleição dela, ela não seria eleita. Ela não estava legitimada a ser eleita. Portanto, a ilegitimidade é uma consequência da ausência de requisitos para a diplomação no futuro. Não é de todo errado essa conclusão, não. Faz sentido. Pessoal, ficou claro? Sim. Sim. Eu vou falar para vocês sobre voto nulo. Um exemplo, quem tiver curiosidade depois, digita no Google, Macaco Tião, Rio de Janeiro. Esse macaco, ele nas eleições para prefeito, acho que de 88 ou 90 do Rio de Janeiro, ele teve 400 mil votos. Ele era um macaco do zoológico, o Caceta e Planeta. Ele tinha encabeçado uma campanha para votar no macaco, e esse macaco ficou em terceiro lugar. Ele seria o candidato a vereador mais votado do Rio de Janeiro, se eles tivessem feito essa brincadeira na eleição proporcional. Então, é uma história clássica de voto nulo. Depois vocês digitam isso, que é uma parte cômica do nosso direito eleitoral. Então, vamos lá. Eu tenho, portanto, a nulidade do voto e eu tenho a nulidade da eleição. Os votos, eu entendi que eu posso ter o voto válido, o voto branco, o voto nulo e o voto anulável. Lembrando que, para a computagem, para a soma de todos os eleitos, eu somente considero os votos válidos. E isso, eu gostaria que vocês anotassem, porque isso tem cara de questão fechada. O artigo 2º da Lei 9.504, ou a Lei das Eleições. O artigo 2º, ele fala o seguinte: será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os votos em brancos e os votos nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados, e considerando eleito que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifica-se o mais idoso. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição do governador. Primeiro detalhe, por que o caput do artigo 2º só fala de cargos majoritários? Porque para a eleição do cargo do proporcional, vale o coeficiente eleitoral. Certo? Então, se eu não tiver em uma eleição proporcional, em municípios com mais de 200 mil eleitores, eu preciso, em municípios com mais de 200 mil eleitores, eu também tenho que buscar a maioria absoluta, de forma que é necessário segundo turno quando não obtido em primeiro turno. Eu tiro o sistema proporcional, portanto, desse caput, porque no sistema proporcional eu não busco a maioria absoluta. No sistema proporcional basta atingir ou alcançar o coeficiente eleitoral. Certo? Voltando aqui. Então, vamos lá. Eu preciso definir os 3 votos. Nós já falamos isso no último slide. O voto nulo, e eu quero que vocês anotem aí, o voto nulo ele está definido no artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral. São nulos para todos os efeitos os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Gente, o nosso Código Eleitoral, ele data de 1965. Ele tem a idade da minha mãe. Em 1965, não era possível falar de votação eletrônica. Portanto, não atenham-se à literatura, à interpretação expressa do artigo, porque todo o nosso código, ele nos dá a intenção, ele nos dá a impressão de que o voto ainda é por cédula e que o sistema eletrônico ainda não existe. Então, são nulos os votos atribuídos a qualquer legenda, a qualquer número que não corresponda a um partido ou a um candidato. Isso é o conceito mais básico de voto nulo. Para quem estiver anotando, vamos lá. Considera-se nulo, nos termos do artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral, considera-se nulo, nos termos do artigo 175 do Código Eleitoral, a votação, ou melhor, a digitação de um número que não corresponda a um partido ou a um candidato registrado. Que não corresponda a um partido ou a um candidato registrado. Beleza? Ótimo. Então, a conduta que eu tenho que analisar aqui é o meu interesse, a minha vontade, a minha predisposição em anular o meu voto. Eu saio de casa para poder, sabendo que eu não vou votar em ninguém. Só desculpa aqui. Matheus, copia o link do WhatsApp, é mais fácil. Entra pelo link que é mais simples. Então, gente, eu saio de casa com a intenção de anular o meu voto. Votar em alguém que não tenha se candidatado. Hoje eu consigo fazer isso de que maneira? Votando, hoje eu consigo fazer isso em voto de legenda de que maneira? Votando em alguma que não tenha sido registrada. Eu tenho algum partido que tem o numeral 24? Não, não tenho. Como que eu posso anular meu voto? Chegar na urna, digitar 24 e confirmar. Ou
Eu tenho o partido 00? Não. Se eu não tenho o partido 00, eu não vou ter o candidato 0000. Como que eu posso anular? 0000. Sair de casa com a intenção de anular o voto. Certo? Isso, Giovanni Sartori, ele nos fala que é uma ausência de sentir-se representado. Ou seja, dentro de toda aquela listagem de possíveis, nenhum me representa. Então, se nenhum me representa, eu não vou otorgar procuração pelos próximos 4 anos para nenhum. Portanto, anularei o meu voto. É, a grosso modo, uma manifestação apolítica. Manifestação apolítica. Então, tudo isso são características do voto nulo. Mas a resposta que a Rafaela deu, ela está perfeita com relação a esse conceito, a essa característica que nós acabamos de tratar. De outro lado, nós temos o voto em branco. O voto em branco, eu não tenho preferência por nenhum candidato. Eu simplesmente vou, aperto a tecla branco e confirmo. Para mim, tanto faz como tanto fez qualquer candidato que seja eleito. Antigamente, as pessoas da minha idade, ou que sejam mais velhas, antigamente, comentava-se muito de que voto em branco ajudava a eleger o candidato com mais votos. Errado. Voto em branco e voto nulo não ajuda ninguém a ser eleito. Antigamente, a cédula em branco ela poderia ser utilizada para fraudar a eleição. Se eu não tivesse nenhum fiscal analisando perto de mim e eu quisesse ajudar alguém, eu marcaria naquele momento a minha opção de voto e aquele voto em branco deixaria de ser tanto faz. Passaria a ser um voto fraudado. Então, o equívoco que criou em relação ao voto em branco é somente por isso. Porque antigamente, numa hipótese de fraude, o meu voto era alterado ou adulterado para passar a ter um voto que eu não havia expressado. Então, somente por fraude, o voto em branco poderia contribuir. O voto em branco, ele não serve para nada, absolutamente nada. Professor, qual que é a diferença, então, do voto em branco e do voto nulo? O voto em branco, eu deixo de me manifestar politicamente, apertando a tecla em branco e pronto. E o voto nulo, eu me manifesto dizendo que não é tanto faz. Por mim, nenhum daquela listagem seria eleito. Então, o voto branco, tanto faz. O voto nulo, nenhum me representa. Essa é a diferença entre os dois. E aí eu pergunto, tudo ok? Ok. Ok. Agora eu entrei pelo meu nome mesmo, sem ser Ok, o Marmar. também. E o voto anulável? O voto anulável também, ele tem uma definição muito bacana. Ela está na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Essa Lei 9.504 de 97, ela fala o seguinte: o candidato que estiver subjúdice, deixa eu abrir aqui que saiu da tela. O candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos. Deixa eu só voltar aqui. Quando eu estiver lendo esse 16A, eu peço que todos vocês façam exercício de imaginação e lembrem da nossa campanha eleitoral para prefeito em 2016. Vamos voltar lá em 2016. O candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob essa condição. Qual condição? Subjúdice.
ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sob júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Ou seja, esses votos anuláveis, se for majoritário, não são considerados como votos válidos. Se for proporcional, ele não entra na contagem do voto por legenda. Ou seja, os votos anuláveis são aqueles em que o eleitor ele está votando em um candidato que ele considera elegível. Ele não sabe dessa condição de subjúdice, ou se sabe, não tem ciência do resultado. Então, se ele não tem ciência do resultado, ele não está fazendo uma manifestação apartidária. Ele está exercendo o seu direito de voto, e exercendo o seu direito de voto, ele está juntando ao processo eleitoral condições de que, se fosse deferido, aquele seu candidato teria condições de ser eleito. Ficou claro a diferença entre voto nulo e voto anulável? Sim, ficou claro. Ficou. Sim. Ó, como que eu poderia perguntar isso na prova de você? Irani, a dona Irani não está aqui na aula, não. A Gabriela, a Gabriela, ela se candidatou ao cargo de prefeito. Aí a Gabriela, ela participou do horário eleitoral, ela participou de tudo mais e chegou no dia da votação, o nome dela constava na urna, porém a sua candidatura o seu registro tinha sido indeferido no dia anterior. Os votos atribuídos a Gabriela são nulos, são brancos ou são anuláveis? Anuláveis. Anuláveis. Por qual motivo? Porque ela não vai ter legitimidade para gozar desses votos. Ela não vai poder usufruir o direito que lhe foi atribuído por aqueles eleitores que compareceram em seu nome para poder votar. Certo? Aí, gente, por enquanto, está tudo fácil. Por enquanto, está tudo absolutamente fácil. Agora, eu vou pedir para vocês que, quem puder, abra o artigo 220 do Código Eleitoral. Vou dar um tempinho para quem estiver aí, para poder abrir o 220 do Código Eleitoral. Todo mundo abriu? Sim. Obrigado. Sim. O artigo 220, ele fala, é nula a votação. Aqui não está falando que é passível de nulidade, aqui não está falando que é passível de anulação, aqui ele está falando, é nula a votação. Então, critério, presunção absoluta. Critério objetivo. Independe da condição de provar. Não é necessário um juízo de valor. Essa presunção absoluta, ela decorre do cumprimento de requisitos legais. E quais são esses requisitos legais? É nula a votação quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. Quando efetuado em folhas de votações falsas. É onde eu falo que essa jossa dessa nossa lei, ela não sofreu a alteração que era necessária. Essa coligação, desculpa, eu li a pergunta, e essa folha de votação falsa era quando o voto era impresso, quando o voto era de papel. Hoje em dia, eu não tenho essa possibilidade, exceto
se a urna eletrônica der pau e a cédula não estiver autêntica. Então, também será falsa quando realizada em dia, hora ou local diferente do designado, ou encerrado antes das 17 horas, ou ainda quando preterida de formalidade essencial do pedido dos sufrágios. Aqui, por exemplo, se discute de que se em uma urna, em uma sessão, comparecer apenas um eleitor, essa votação ela será considerada válida. A discussão é severa. Eu, particularmente, participo da corrente e acho que é nula essa votação, porque eu não tenho como garantir o sigilo do voto daquele eleitor. Além dessas condições, quando a sessão eleitoral estiver localizada em propriedade particular de candidato ou de membro da diretória do partido naquele município, ou ainda quando estiver em propriedade de autoridade policial, ou ainda em todas essas condições do seu cônjuge ou parente até o 2º grau. Ou seja, para evitar a leitura desse artigo muito louco, é vedado que essa eleição aconteça em propriedade particular de qualquer interessado no resultado da eleição, seja dele, seja de seu cônjuge ou seja de seu parente até 2º grau. Um exemplo, a Gabriela é candidata a prefeito. O esposo da Gabriela, ele é dono de uma escola. Em tese, a escola do esposo da Gabriela não poderia ser local de votação, certo? Porque poderia haver uma pressão para que lá os votos se concentrassem apenas na Gabriela. E essa nulidade, ela será reconhecida nos termos do artigo... Desculpa. Nos termos do parágrafo único do artigo 220. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos. E o encontro... Peraí, gente, está muito louco aqui o meu VAD. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provado, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Lembra quando eu falei que essa nulidade da votação ela é uma presunção absoluta? Isso fica claro quando eu falo que, ainda que as partes entrem em consenso que não seria legal a anulação daquela votação, não pode a Justiça Eleitoral tomar uma outra postura. Obrigatoriamente, aquela votação será nula. Nula por quê? Se eu estiver inscrito em algum desses incisos aqui, eu automaticamente estarei desrespeitando o requisito legal. E não comporta discussão, interpretação extensiva. De posse dessa informação, a única solução que eu tenho é declarar nula a votação. Professor, é a votação de tudo? Não, gente. A votação daquela mesa, daquela sessão especificamente. Certo? Então, vamos lá. Não é lícito, sob nenhum argumento, homologar, convalidar o ato que for praticado por essa sessão ou por esse local de votação que esteja em desconformidade ao artigo 220. Portanto, artigo 220 traz uma presunção absoluta. Por favor, todos anotem isso daí. A presunção do artigo 220 é absoluta. Independe de prova, independe de juízo de valor. Trata-se de presunção absoluta. Podemos seguir? Sim. Qual artigo, professor? 220 do Código Eleitoral.
Professor. Alô? Oi. Tinha feito uma pergunta aí antes. Qual que é a Ah, diferença do voto nulo pro voto branco? Visto que... Mas assim, é porque o branco ele acaba sendo considerado e o nulo não é considerado na eleição. É não, isso. nenhum dos dois são considerados. Vamos levar o exemplo lá para a sala. Aquela vez a gente votou para saber se a gente ia ficar embaixo ou se a gente voltava lá para cima. Voto branco é aquelas pessoas que não levantaram o braço. Para elas, tanto faz como tanto fez. O voto nulo seria: eu não quero ir lá para a sala de cima e não quero ficar nessa sala. Eu quero ir lá para a sala 1, que não era uma opção. Então, ambos os votos não são computados para resolver a discussão. Só que o voto nulo é uma manifestação em que eu não me considero representado por nenhuma das opções. E o voto em branco é um voto tanto faz. Qualquer resultado que acontecer, para mim, está excelente. Certo? Certo, é que eu tava mutado aqui, desculpa. Certo. Tranquilo. Pessoal, passemos agora, então, para a análise do artigo 221 do Código Eleitoral. Aqui, para quem está com o Código Eleitoral aberto, o próprio caput, ele já é diferente. O caput do 220 é nula a votação. O caput do 221 é anulável a votação. Então, se o 220, falando que a votação é nula, é uma presunção absoluta, o 221, falando que é anulável, é uma presunção relativa. Portanto, será necessário um juízo de valor. E o 221, só um minutinho aqui que eu vou molhar a palavra. O 221, ele fala... O 221, ele fala, então, que é anulável a votação quando houver extravio de documento reputado essencial. Isso daqui poderia ser o quê? Boletim de urna, a ata de votação, o caderno dos eleitores que compareceram e os que não compareceram. Quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata e de protesto interposto por escrito no momento. Aqui, todos vocês já votaram. Se não votaram, já tinha que ter votado, porque não tem ninguém aqui menor de 18 anos, viu, gente? Estou de olho em vocês. Aqui é o seguinte: quando você vai votar, é lícito que os partidos políticos tenham fiscais em todas as sessões eleitorais. Esses fiscais, eles não podem fazer boca de urna, e eles têm, por exemplo, a função de fiscalizar se os servidores da Justiça Eleitoral, se os mesários, se os demais... Isso mesmo, Bárbara, exatamente. Então, esses fiscais, o trabalho dele é garantir a lisura. Já que eu não posso fazer boca de urna, que ninguém mais possa. Essa é a função do fiscal. Se em alguma situação for negado ao fiscal esse direito, o que ele precisa fazer? Imediatamente, ele tem que falar: conste, por gentileza, da ata de votação, de que me foi negado o direito a fiscalizar e que eu protestei imediatamente. Então, aqui é passível de anulação quando os representantes da Justiça Eleitoral, os mesários, não permitam aos fiscais trabalharem naquela sua função previamente estipulada. Se eu proibir o trabalho de um fiscal, é passível de anulação a votação da minha sessão. Nossa, é tanto amo no final da frase, né? Mas ficou claro isso que eu falei? Sim. Obrigado. Sim. Quando votar sem as cautelas do artigo 147? O que é a cautela do artigo 147? É a Bárbara ir lá votar
sem a sua identidade, sem um documento com foto. Ela não vai ser permitido que ela vote sem a sua identificação. Ela precisa identificar-se. Então, vamos lá. Se a Bárbara comparece sem a sua carteira de identidade ou sem aquele e-título, ela não pode votar, porque ela precisa ter a sua identidade autenticada. Peraí, Lu, aqui a sua pergunta foi grande, eu não entendi. Ah, tá, você transcreveu o artigo. Beleza. Então, nesse caso, o voto sem identificação, ele também é passível de anulação. Inciso 3, a linha A. Eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação do partido. Aqui é o seguinte, o Túlio, ele cometeu um crime eleitoral e o julgamento dele saiu depois que o caderno de votação tenha sido eleito, tenha sido fabricado. Não é mais possível sublinhar, suprimir ou retirar o nome do Túlio do caderno de votação. No dia da votação, ele não poderia votar porque tem uma decisão judicial em que o impede de exercer os seus direitos políticos. Só que ninguém disso sabia na mesa e o Túlio foi lá e votou. Então, nesse caso, a anulação só vai acontecer se algum partido reclamar esse voto especificamente. Beleza? João Paulo, e isso vale para qualquer crime, né? Alguns crimes, por exemplo, que na sentença está dizendo que no pós-trânsito julgado é oficial o órgão eleitoral competente, né? Para informar sobre a suspensão dos direitos políticos. É obrigação. A vara de execução penal, a partir do momento que o cara começa a cumprir a pena, ela tem que expedir um ofício para o cartório eleitoral para que o foro distribua para a sua zona eleitoral e lá conste que, pelo período de tanto tempo, aquele cidadão não vai poder eleger nenhum candidato, porque ele está com os direitos políticos suspensos. Perfeito, é isso mesmo. Uma outra possibilidade de anulação é um candidato, fora das condições de voto em trânsito, votar em sessão diferente. Por exemplo, eu sou muito amigo do Matheus. Aí, ô Matheus, eu quero votar, mas só que eu não vou lá na minha sessão, não, eu moro fora de Uberaba, eu não digito um código de algum aí que não veio votar e me deixa votar. Isso também causa anulação da votação. Tá certo que eu acho que ninguém seria louco, mas já que está na lei, é para prevenir. Além de todas essas possibilidades, ainda é passível de anulação quando permitido o voto com documento falso. Mas só que aqui demanda de denúncia, não é algo simples. Até porque o mesário ele não tem como fiscalizar a regularidade de todos os eleitores que buscam ele. Então, não tem como eu fazer alguma coisa diferente. Então, vejam bem, se o 220 pontua um rol taxativo de condições que, se presentes, enseja a nulidade da votação, por sua vez, o 221, ele traz hipóteses que podem conduzir a uma anulação. Não significa que, tendo um eleitor com condenação que tenha conseguido votar, se nenhum partido reclamar, aquele seu voto será válido, certo? Então, o 221, ele exige uma provocação. O 221 é indispensável que haja um juízo de valor, que eu possa medir a extensão do dano e aí sim reconhecer essa nulidade. Da mesma forma, no mesmo entendimento e na mesma linha de raciocínio, nós temos, por exemplo, o 222 também do Código Eleitoral. O 222, ele dispõe o seguinte: é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. Esse 222,
ele fala em vícios de falsidade, fraude, coação, abuso de poder econômico ou poder de autoridade e uso de propaganda irregular ou captação ilegal de sufrágio. Por que que aqui é necessário uma prova, um juízo de valor? Porque qualquer coisa que eu disser aqui, eu preciso provar o que eu estou falando. Eu, não que eu era novo, em 2000 e eleição para prefeito, foi 2004. Em 2004, eu trabalhava no cartório eleitoral e nós recebemos uma denúncia de que o município aqui perto havia um candidato que fazia aniversário em fevereiro e estava comemorando o seu aniversário antecipadamente em agosto. Ele estava dando uma churrascada e, pau moendo. E denunciaram e fomos daqui, eu, o chefe de cartório e mais uma viatura policial. Nós chegamos lá, eu costumo brincar, eu juro que eu nunca vi tanta carne, tanto chope, tanto refrigerante, tanto pão, tanta comida no mesmo lugar. Esse candidato desse município vizinho, ele foi cassado por conta disso, porque não teve tempo de julgar antes do pleito e esse ato seu foi considerado um crime eleitoral e, por conseguinte, ele teve o seu mandato cassado. Então, essa captação, ela pode acontecer de qualquer maneira. Sabe aquela gasolina que o candidato A, o candidato B dá para você colocar aquele negócio do carro deles? Isso é captação ilegal. Qualquer coisa que tire voluntariamente a sua imparcialidade, a sua liberdade, é configurado como condição passível de anulação. Então, vamos lá. Certo? Imaginem um quadrado. Nesse quadrado, vocês vão colocar condição de nulidade, condição de anulabilidade. Na condição de nulidade, vocês vão colocar presunção absoluta. Na condição de anulabilidade, vocês vão colocar presunção relativa. Aqui embaixo, vocês vão colocar artigo 220 do Código Eleitoral. E aqui embaixo, vocês vão colocar 221 e 222 do Código Eleitoral. Certo? Ótimo. Vamos agora tratar do reconhecimento da nulidade. Para isso, a gente precisa ir lá no artigo 219 do Código Eleitoral. Luan, vou disponibilizar assim, igual o outro, com algumas narrações, alguns comentários e aquelas escritas de meninos de 3 anos. Vai sim. O artigo 219 do Código Eleitoral, ele fala: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem a demonstração de prejuízo. Ou seja, primeiro requisito para que a nulidade seja declarada é que haja um prejuízo. Se não houver prejuízo, eu preciso entender que a votação alcançou a sua finalidade, tendo em vista que o processo eleitoral ele não é um fim em si mesmo. Ele é um instrumento para levar o eleitor ao eleito. Simplesmente isso. Eu não posso dar nenhum valor a mais do que isso para a eleição. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a quem a ela aproveitar. Aqui é o seguinte, eu falo que o voto na sessão do Luan deve ser declarado, que a votação na sessão do Luan deve ser declarada nula, porque o Luan não foi votar, ele estava lá nas Bahamas e mandou a Bárbara votar no seu lugar. Só que eu fui eleito. Então, não é necessário que eu declare essa anulação. Por quê? Porque eu não vou me prejudicar por conta disso.
E mais, eu mandei a outra pessoa ir votar no meu lugar, com o intuito de depois alegar que houve fraude. Não posso, porque eu dei causa àquela situação. E quem der causa àquela situação não pode, por ela, ser beneficiado. Então, vamos lá. O artigo 219, ele traz, então, uma condição de que é necessário que haja o prejuízo, é necessário que esse prejuízo não favoreça quem o causou e que esse prejuízo não invalide o resultado. Desculpa, que não invalide o resultado, não. E é necessário que esse prejuízo não favoreça excessivamente uma parte que tenha ele causado. Certo? Eu acho que essa parte ficou meio escura. Vamos lá. A declaração de nulidade não poderá ser requerida por quem causou ou permitir proveito a quem deu causa. Boa, Luana. Valeu. Muito boa essa. Eu ainda não sei mexer nisso daí, mas é legal. O momento para arguir a nulidade. Isso está onde? Luana, lá no 223. O 223, ele dispõe o seguinte: a nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela junta só poderá ser arguída quando da sua prática não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Se a nulidade ocorrer, parágrafo 1º, se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguída na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Se basear em motivo superveniente, deverá ser alegada imediatamente, assim que se tomar conhecida, podendo as razões do recurso ser editadas no prazo de 2 dias. A nulidade, parágrafo 3º, a nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo, perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguído. Desculpa, poderá ser arguído. Isso significa dizer que a nulidade, na nulidade, ocorre a preclusão. Essa preclusão, ela vai fazer-se presente quando? Quando a parte não aviar o mecanismo jurídico no prazo fixado por lei. Então, vamos lá. A nulidade, eu tenho que observar essa regra de não praticar no tempo certo. Ou seja, se eu tenho que interpor um recurso, perdendo o prazo, precluiu o meu direito de alegar esse prejuízo. E um detalhe, essa preclusão, ela ocorre, lembra do processo de trabalho, que eu tenho a competência absoluta e a competência relativa? Que a competência relativa opera-se a preclusão e a competência absoluta não ocorre a preclusão. Aplica isso aqui. Quando se tratar de matéria constitucional, a preclusão vai acontecer quando eu não interpor o recurso no prazo legal. E quando se tratar de matéria de ordem pública, o ato é inexistente. Sendo o ato inexistente, não opera a preclusão. Professor do céu, pelo amor de Deus, me dá então uma hipótese de ato inexistente. Uma hipótese de ato inexistente, pensa o seguinte, eu estou vendo aqui a Ana Laura. A Ana Laura, ela é uma hacker, ela é especialista em computação. A Ana Laura vai e desenvolve uma urna que é idêntica à original, com os mesmos funcionamentos e tudo mais. Aí ela pega essa urna e leva para uma sessão. Só que essa urna da Ana Laura, ela já está viciada. Não importa o número que você digitar, o resultado dela já está pronto. Então, nessa condição, a eleição não foi fraudada? Foi. Se a eleição foi fraudada, ela não existiu. Então, se a eleição fraudada é inexistente,
a qualquer momento eu posso declarar essa resistência e não vai operar preclusão. Basta que eu faça quando tiver ciência do fato. Então, vamos lá. Matéria constitucional. A preclusão opera quando eu não praticar o ato no prazo próprio. Matéria de ordem pública não opera a preclusão porque trata-se de um ato inexistente. Certo? Certo. Agora nós chegamos no pandemônio, no artigo que traz o caos, no artigo que é o bichão. Artigo 224 do Código Eleitoral. Destaque, Leiloan. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e eleições estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao TSE para que sejam marcadas imediatamente a nova eleição. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. Parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Parágrafo 4º. A eleição a que se refere o parágrafo 3º ocorrerá a expensas da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato e direta nos demais casos. Então, vamos analisar o 224. Primeiro, aqui eu observo o percentual dos votos válidos. Ou seja, para fins de nulidade da eleição, eu não vou considerar votos nulos e votos em branco. E aqui também eu não computo o voto atribuído àqueles candidatos que teve o seu registro suspenso depois, os votos anuláveis. Eu, então, para a finalidade da nulidade da votação, da eleição, eu conto os votos efetivos. Meu Deus do céu, precisando ir no fonoaudiólogo. Eu considero os votos efetivamente atribuídos a candidatos e essa regra ela somente computa o total de votos apurados. O que quer dizer esse artigo? Se houver nulidade, qual nulidade são essas? Aquelas previstas no 221, 222 e no 220. Se mais da metade dos votos estiverem presentes nessas condições de nulidade, eu terei uma nova votação. Então, não é votar nulo que eu vou gerar uma nova votação. É uma nulidade dentro daquelas de presunção absoluta e presunção relativa. Se a maioria dos votos ficar provado que teve esse tipo de nulidade, eu preciso de uma nova eleição. E essa nova eleição, ela tem que acontecer no prazo de 20 a 40 dias. Se o TRE de Minas, que tinha competência para fazer isso aqui em Uberaba, não o fizer, eu preciso comunicar ao TSE para que o TSE faça essa eleição. Então, eu preciso dar uma pronta resposta à sociedade. Certo? Então, essa nulidade que se trata do 224 são as nulidades previstas no 220, 221 e 222. Da forma reconhecida no 219 e no prazo para ser requerida do 223. Até agora, alguma pergunta? Tudo ok? Tudo ok. Tudo tranquilo, Ok. professor.
Perfeito, vocês são demais, viu? Vocês são meus venenos. Vai ser bom para lá. Então, vamos encerrar. A nulidade desses votos, ela só será computada votos válidos, desconsiderando votos nulos, anuláveis e votos em branco. Um detalhe, alguém mais atento pode me falar que o prazo da Constituição para a realização de novas eleições é diferente do prazo do Código Eleitoral. A Constituição, salvo engano, ela fala que até 2 anos segue o mandato, a votação indireta. Não, desculpa. Até 2 anos, votação direta. Mais de 2 anos, votação indireta. Aqui no Código Eleitoral é bem definido no parágrafo 4º. O primeiro inciso, a vacância ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, a eleição é indireta. Se a vacância for superior aos 6 meses finais, a votação vai ser direta. Por que há essa distinção entre a previsão constitucional e a previsão do Código Eleitoral? É porque as condutas são diferentes. A conduta prevista no Código Eleitoral diz respeito exclusivamente às condições de nulidade. A da Constituição Federal diz respeito a qualquer outro tipo de necessidade de nova eleição. Seria o caso, por exemplo, do impeachment. A regra para a realização de nova eleição do impeachment é totalmente diferente dessa regra aqui para a escolha de um candidato que esteja em uma eleição declarada nula. João, Pessoal, mas aí o que vai prevalecer? É o que está na Constituição ou o que está na lei específica? Não há embate. A Constituição, ela prevê outras condições para uma nova eleição. Essa eleição prevista do 224, ela é exclusiva. Eu não vou ter ela, eu não tenho uma ofensa à Constituição quando eu pratico essa regra. Até entendi. porque esse artigo, ele foi recepcionado pela Constituição. Tudo bem. Pessoal, Luan, obrigado pela tela, você foi o cara, viu? Hoje à tarde eu vou estudar para poder fazer isso também, isso foi muito bacana. Se alguém tiver alguma pergunta, eis o momento. Se ninguém tiver pergunta, eu vou explicar sobre o trabalho. Mas, por favor, quem quiser perguntar, é o momento. Sem perguntas? Então, vamos lá. Pessoal, eu havia comunicado ao Samuel da postergação do prazo da entrega do meu trabalho. Todo mundo está ciente disso. E todo mundo estando ciente disso, eu quero dizer para vocês que a minha votação, o trabalho sobre a nulidade de votação e tudo mais, ele vai acontecer. Peraí, acho que deu pau aqui na minha câmera, gente, só um minutinho. Voltou. O trabalho sobre essa matéria, eu não sei quando será o prazo para a entrega dos trabalhos na semana que vem. Já que eu fiz isso com a última, a partir de agora, eu vou disponibilizar o trabalho hoje e vocês vão ter até quarta-feira da semana que vem para entregar. O prazo está legal? Quarta-feira da semana seguinte. Quarta-feira da semana seguinte, já em abril, dia 8 de abril. Eu acho que tá bom, sim. Então, beleza. Qualquer dificuldade com os prazos, eu vou pedir para vocês, e aqui eu falo com o carinho que eu tenho por toda a sala. Não deixem de assistir às aulas, as minhas e as dos demais professores. Vou falar como professor e como amigo de vocês. Dá um trabalho danado para elaborar essas aulas e elas são pensadas para diminuir o menor reflexo para vocês. Se houver alguma dificuldade, eu estou falando por mim,
na entrega do meu trabalho, me chamem no particular, peçam para alterar essa data de entrega, mas não deixem de assistir às aulas para fazer o meu trabalho. Tentem, ao máximo, organizar-se para poderem participar de todas as aulas. É um pedido que eu faço para vocês, para evitar que haja um prejuízo muito grande. Beleza? Qualquer dificuldade, fala comigo. Comigo não tem choque de informação. Sou muito tranquilo para a gente resolver da melhor forma. E contem comigo a qualquer momento para o que precisar. Não, professor, eu acho que assim, a aula dessa forma é muito melhor do que a gente ficar só fazendo atividade, porque como eu falei ontem até, além da gente manter uma rotina de tá assistindo a aula no horário que nós estaríamos na faculdade, a gente não tem um prejuízo maior em relação à matéria. E aí, eu acho que a atividade seria um complemento, né? Talvez com um prazo um pouco maior, para a gente poder resolver, para dar tempo de ver as aulas e fazer as atividades. Porque aí seria uma forma de fixação do conteúdo, né? Não, então, não sei se os demais concordam, mas eu acho que a questão da aula, assim, nesse tipo de plataforma, eu acho que é muito importante a gente ter, né? Se todos os professores conseguirem fazer dessa forma, eu acho que a gente vai ter um impacto muito menor na questão do aprendizado. Alô? Diga, Luana. É porque eu tava mutado aqui, era pelo microfone. A Amanda falou aí, eu também acho que eu concordo. Às vezes, se até a gente conversar, tentar ver com o pessoal da sala, todo mundo conseguir participar dessas aulas assim, a gente vai conseguir sempre manter. Porque geralmente a gente tinha que ir pra aula mesmo, tipo, aí às vezes acontece de um acordar atrasado ou não, tem como postar lá no grupo assistir depois. Mas senão vai acumulando muita coisa. E essa questão do trabalho, por exemplo, só não passar um trabalho muito extenso, porque eu não sei o resto do pessoal. Quem faz estágio, por exemplo, eu estou fazendo home office. Eu tenho pesquisa para fazer dos supermercados, tem um monte de coisa para fazer também. Não fico em casa à toa, né? Mas essa aula, no horário de aula, realmente assim, é uma ideia muito boa e não acumula. Porque se você ficar é ótimo. Vídeo, querendo ou não, na hora que o professor lançar o vídeo lá, se ele lançar na hora da aula, você não vai ver o vídeo. Você vai ver de tarde, aí o que vai acontecendo? Depois eu vejo, depois eu vejo. Aí depois você vai ver, tem 10 vídeos pra assistir e você não vai assistir nenhum. Não, a gente não dá conta. Eu acho que a aula é bom porque a gente interage. Deu uma dúvida na hora ali, já pergunta, já resolve. Agora, o vídeo seria só para te ajudar a resolver uma atividade. De repente, você esqueceu alguma coisa, você vai lá na gravação e assiste de novo, né? Concordo com o que vocês estão falando. Não, o fato de interação também entre a gente, assim, durante a aula é muito melhor do que ficar vendo o vídeo. Eu acho que se marcar a partir das 8 horas da manhã, todo mundo consegue, né? Acho que acessar e participar. Não, e outra. Se a minha aula estiver, por exemplo, eu estou em casa, vou ficar em casa. Se a minha aula estiver encurtando a aula da Marisa, a gente conversa, começa mais tarde. Gente, eu quero participação. Eu quero que ninguém no final do semestre seja prejudicado. Se eu conseguir isso daí, vai ser excelente. E pode contar mesmo. Quando eu falo que pode contar comigo, é verdade. E se eu passar, acho que são 2 ou 3 questões que, voltando à aula, ou lembrando o que a gente disse, já consegue responder. Não é nada que vai ter que pesquisar, muito assim, não. É importante. Só que essa pesquisa a gente faria em sala de aula para fazer os trabalhos, então vai dar tudo certo. Vamos depois contornar toda essa situação. Professor, certinho? Professor, provavelmente vai adiar, né? Agora as aulas novamente. E aí a questão da semana de provas, vocês têm alguma informação assim? Nada ainda por enquanto. Eu já estou pensando que no dia da prova vai ser aqui pelo Zoom, todo mundo com a câmera ligada. Prova e uma oral. câmera 360 graus para ver se não está colando. Ana Laura, fica quietinha. A prova oral vai ser só para você. Não, aqui nessa turma ninguém cola, não. Que isso, professor? Você tá doido que essa turma cola? O Túlio da padaria, beleza?
Ô, eu tô sentindo Paulinho na padaria. Gente, Professor, tchau pra faz todo morar, mundo. pode Boa Tchau, semana. professor. Se quiser depois Professor, a. valeu. Professor, E passem álcool em gel. lavem bem as mãos. Fiquem Fiquem em casa. Assim. E vai ficar tudo assim. Até mais. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, Até até mais, mais. obrigado. Tchau. Quando ele sai, todo mundo tem que sair também? Ou não? Tem. Não, ele saiu, pelo menos já parou de gravar.